Aleluia. Já quero chamar o presbítero Samir, que vai ministrar a palavra para nós nessa noite. Já falei demais hoje. Estenda para cá as suas mãos. Vamos orar com ele. Paizinho, te agradecemos, porque o Senhor já está falando conosco. Porque o Senhor já está quebrando as cadeias do nosso coração. E eu peço a Ti, meu Pai, continue falando conosco agora. Vem com Tua graça, Deus. Essa mesma graça que o Senhor já derramou sobre a vida do presbítero Samir. Vem agora, Deus, derramando da Tua graça sobre nós. Usa, Senhor, o Teu Filho com poder nessa noite. Em nome de Jesus. Quem vai andando e chorando, né? Colhe os frutos. Então, bora. Você não chorou ainda, dá tempo. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Como eu me alegro quando o Senhor já fala conosco desde a abertura e vem falando conosco ao longo do louvor. Que Ele continue falando com você nessa noite. Que Ele conclua essa boa obra que Ele já iniciou. Que o Senhor cure o seu coração nessa noite. Amém? E como no reino do Senhor não tem coincidências, né? Eu falava, Deus, não quero pregar esse tema, não quero pregar essa mensagem. E eu fui fugindo por algum tempo. E eu falei, Deus, de novo, eu vou tocar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre escolhas erradas. E aí o povo vai achar, vai olhar para mim e falar, o menino do arrependimento, né? Falei, bora, né? Se é isso que o Senhor quer falar com a igreja, vamos lá. Nós, ao final do ano, temático de alguns anos para cá, algumas doenças, né? O setembro hoje é tido como setembro amarelo, outubro é colocado como outubro rosa, e aí em novembro nós temos o novembro azul, né? E aí, para nos lembrarmos de que nós precisamos sim nos cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, eu queria até trazer para a igreja, ainda não é a mensagem, mas só trazer uma reflexão e ensino, né? Em algumas igrejas, inclusive da igreja que eu vim, se pregava Isaías 53, versículo 4, como sendo a garantia de que nós não sofreríamos, de que nós não teríamos dores ou doenças. Mas isso não é uma verdade bíblica, né? Nós gostaríamos de ensinar isso, mas não é essa a verdade de Deus. Em Isaías 53, 4 diz, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é que a palavra do Senhor esteja mentindo, mas essa é uma promessa. Isaías é um livro profético, e essa promessa, alguns teólogos dizem que é quando nós estivermos reinando com o Senhor em novos céus e nova terra. E outra linha de teólogos vai dizer que essa cura que aqui em Isaías diz é acerca do pecado, que Jesus nos curou do pecado. Amém? Então, às vezes, a gente está envolvido na intercessão, a gente quer orar por alguém, a gente quer usar esse texto como uma base bíblica que o Senhor já levou todas as doenças, né? Mas se isso fosse verdade, né, eu, por exemplo, tomo remédio de pressão, né, e aí eu iria orar e aí falar, não, agora eu não preciso mais tomar remédio para pressão, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E não é bem assim, amém? Então é um ensino para que nós estejamos atentos às doenças emocionais, ao nosso corpo, para que você cuide do templo que é o templo do Senhor, amém? Agora indo de fato para a nossa palavra,
eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 20. No Antigo Testamento nós vemos uma série de doenças, e era comum que algumas dessas doenças fossem consequências de alguns pecados. E uma das doenças que afligia esse povo, que muitas pessoas morriam e eram exclusas da sociedade, era a lepra. Hoje ela tem outro nome, mas naquele tempo era uma doença que de fato levava, em alguns casos, a depender do grau da doença, ao afastamento dessas pessoas que estavam afligidas por essa doença. Então, ao dizer que alguém era leproso, era o mesmo que dizer que ele era excluído, ele era tido como imundo. Em Levítico, no capítulo 13, nós temos toda a lei de Moisés, especificamente dizendo qual era o procedimento, que o sacerdote tinha ali o dever de dizer qual era o afastamento dessa pessoa, qual era o tratamento que ele deveria receber, a depender também da aparência da pele. E aí nós vemos Jesus tratando também desses leprosos. E no Antigo Testamento, talvez, o leproso mais conhecido seja Naamã, né? Nós ouvimos aqui esse ano já 2 pregações excelentes, maravilhosas, acerca de Naamã. Mas não é sobre ele que eu queria dizer nessa noite. É um pouquinho depois da história dele, em seguida da história de Naamã, que começa a partir do versículo 20. E é sobre esse texto que nós falaremos nessa noite. Amém? Todos encontraram? Amém ou discipulado? Ah, glória a Deus. Que diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Vai tudo bem, meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Sê servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, amarrou 2 talentos de prata, e com 2 sacos, com 2 mudas de vestes, pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E ele disse: Teu servo não foi a nenhuma outra parte. Porém lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou para o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomardes prata, e tomar vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Não é uma palavra muito agradável de ler, né? E o Senhor me incomodou muito acerca dessa história, porque a gente vem de uma história de Naamã, de um homem que era sírio, de alguém que não conhecia o Senhor, de alguém que era poderoso, que era influente, que era respeitável, mas que era leproso. E que Deus, de alguma forma, das formas loucas do Senhor, Ele envia uma menina para falar do profeta do Senhor, Eliseu. E aquele homem é curado. Não da forma que ele espera, mas da forma que o Senhor já tinha preparado para a vida dele. E eu fico pensando como Naamã saiu daquele encontro com Eliseu. Primeiro ele foi surpreendido porque não foi curado como gostaria, não seguindo os protocolos como ele foi durante a viagem imaginando. E ao sair dali, ele, por ser poderoso, por ter muitos bens,
por ser um homem influente, ele pensou, bom, qual é a forma que eu posso agradecer a esse homem de Deus? E ele pensou consigo, vou ofertar sobre a vida de Eliseu. Mas Eliseu entendeu que não era o momento de receber ofertas. Não era naquela ocasião que ele deveria receber ofertas. Eliseu não tinha nenhum problema em receber ofertas, em ser honrado, em que as pessoas olhassem para ele e vissem como um santo homem de Deus. Prova disso é os capítulos anteriores de 2 Reis, nós vemos aquela mulher que olhando para a vida de Eliseu, olha e fala, esse homem é um santo homem de Deus. E ela decide construir, não ofertar qualquer coisa, mas ela decide construir um quarto para o profeta. E ele recusa? Não, ele aceita. Entende que no reino de Deus não há nenhum problema em ser honrado, em receber ofertas, em ser levantado. Que as pessoas olhem para nós e vejam vida de Deus em nós. Isso, inclusive, faz parte do processo de ser levantado, de ser consagrado, de ser enviado por Deus. Só que em alguns momentos não é essa a vontade de Deus para nós. E a gente falar é um pouco mais fácil do que viver isso. Eu durante esse ano passei por esse processo e como é difícil. Como é duro a gente saber os momentos de ser levantado, de ser humilhado, de ver pessoas sendo exaltadas e pessoas não sendo levantadas. Como isso dói em nós, como dói ver a gente orando por pessoas, torcendo, discipulando. E eu fico pensando como Eliseu olhou para Geazi nesse momento. Porque Geazi não era um servo qualquer. Um profeta não andava com alguém que ele não depositasse confiança, que ele não olhasse para essa pessoa e visse características suficientes, morais, intelectuais, alguém que amasse ao Senhor tanto quanto ele. E aí eu imagino a cara de Eliseu diante disso. Eu imagino o quanto Eliseu falou, gente, onde eu falhei? Onde foi que eu errei com Geazi? Nós olhamos alguns capítulos anteriores e vemos Geazi, inclusive, sendo aquele que indica para Eliseu, Eliseu, essa mulher construiu um quarto para você. E aí Eliseu, talvez preocupado em oração, em conhecimento da palavra, ali preocupado com outras coisas. O que Geazi faz? Ora, ela é velha e não tem filho. Quem viu a necessidade de um filho na vida daquela mulher, não foi Eliseu, foi Geazi. Então nós vemos que não é alguém relapso, não é um servo que fazia de qualquer jeito, era alguém que estava atento aos detalhes. Era alguém que eu acredito que Eliseu olhava e falava, esse homem, Geazi, com certeza vai ser um discípulo. Nesse tempo não existia essa palavra, discipulado. Mas Eliseu veio justamente de um modelo que nós podemos chamar como discipulado. Eliseu foi o moço de quem? Elias. E como ele aprendeu com Elias? Elias já tinha tido um outro moço, mas que por algum motivo que a Bíblia não revela, ele deixa em Berseba. E aí surge Eliseu, que em vários momentos Elias provou para ver se ele ia também abandoná-lo, se ele estava disposto a andar com ele e ser perseguido, correr o risco de ser morto. Prova básica, assim, né? Coisa bem básica. Esse foi o discipulado dele. E aí às vezes a gente acha difícil fazer uma leitura de um livro, né? Falar, esse discipulado está difícil demais, não vou não, domingo, 5h30. Não dá, para mim não dá. Calor, não dá para mim. Mas esse era o modelo de discipulado para eles. E aí como nós precisamos aprender com esses homens. Mas Geazi era feito de carne e osso, como eu e você. Eu fico imaginando o que passou pelo coração de Geazi nesse momento. Ele viu
alguns milagres acontecerem. Ele tinha acabado de ver Naamã sendo curado de uma lepra. E Naamã era alguém que nem conhecia ao Senhor. Entende que para aquele momento ali não estava, o véu não havia se rasgado, ainda não havia a revelação da graça em Jesus, havia a promessa do Messias, mas ela ainda não havia se cumprido. Então eu imagino o quão especial tenha sido esse momento, e o quanto Geazi teve que confiar no Senhor em Eliseu, em ir lá fora e falar, então, ele não vem aqui não, tá? É só para ir lá no rio, banhar 7 vezes. Quem foi responsável em trazer a mensagem foi Geazi. Você teria coragem de dizer isso para um homem importante? Eu não sei. Porque quantas vezes nós vacilamos? Quantas vezes nós não falamos aquilo que precisa ser dito? Por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de que as pessoas não nos admirem, não gostem mais de nós. A gente tem medo da reprovação, não de Deus, mas das pessoas principalmente. A gente prefere agradar as pessoas do que agradar ao Senhor. E eu fico pensando quantos dias difíceis Geazi passou ao lado de Eliseu. Quantas dificuldades eles passaram. Eles viviam de ofertas, daquilo que o Senhor provia. E talvez ele viu em Naamã, olhou para aquele homem poderoso e falou, aqui é a chance da gente ter alguma reserva. Mas ao fazer isso, não tendo o Senhor ordenado, ele estava dizendo, Senhor, o Senhor não é Deus suficiente na minha vida e na vida de Eliseu. Eu não posso confiar completamente no Senhor. Deus, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho sido o moço do Filho de Deus, então é como se fosse o braço direito do seu profeta. E nessa época a gente precisa lembrar que não era a presença do Espírito Santo, não estava aberta a todos, mas a uma classe específica de homens. Então esse homem tinha uma posição privilegiada, ele sabia de segredos de Deus, que o Senhor revelava a Eliseu. Ele olhava para Eliseu e ele tinha ali comunhão com o Senhor, coisa que muitas pessoas tinham talvez uma vez no ano, ele tinha todos os dias ao lado dele. Talvez em alguns dias eles não almoçaram, talvez alguns dias eles tiveram que jejuar durante a noite, mas eles tinham a certeza de que no outro dia tinha mais da presença de Deus. Entende que ele correr atrás de Naamã para pegar uma oferta, não se trata de bens materiais, mas se trata de dizer, Deus, eu não sei se o Senhor vai providenciar amanhã, então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. E quantas vezes nós fazemos isso? O preço de Geazi foi algumas moedas de prata e algumas vestes. Talvez o nosso preço é o nosso relacionamento, talvez o nosso preço seja o nosso ministério. O Senhor que deu um jeito, né? Eu vou e Ele que vem atrás. A gente quer que o Senhor se converta a nós. A gente não quer converter ao Senhor. Conversão fala de mudar a direção. Mas a gente quer continuar na nossa direção. A gente não quer depender de Deus nas mínimas coisas. A gente quer fazer assim, Deus, eu vou decidir minha vida e as minhas decisões erradas, aí eu corro para o Senhor e o Senhor dá um jeitinho. Outras vezes a gente é ousado e fala, Senhor, faça a tua vontade. A gente ora aqui domingo, né? Talvez você tenha feito essa oração aqui hoje. Aí na segunda-feira Deus já vai lá e pá!
Vai, vou começar, né? Tem que começar algum dia isso. E ele é tão bom porque ele não faz tudo de uma vez. Ele vai aos poucos. Mas aí a gente assusta, fala, não, Deus, espera aí. Não, aqui não. Aqui eu preciso ter uma segurança. Aí eu faço a obra do Senhor. Não, Deus, no meu trabalho, não, para. O Senhor sabe que eu preciso. Como é que eu vou dizimar? Ainda coloca a igreja, como se a igreja dependesse do nosso dízimo, da nossa oferta. As ofertas e os dízimos não são porque a igreja precisa. É uma necessidade sua, que demonstra a sua gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Em 27 anos de idade, eu já vi Deus fazer coisas tremendas. De precisar de 14 mil reais numa igreja. Falar, como? Não tem jeito. E Deus providenciar 14 mil reais. Entende que Deus não trata de coisas naturais, de coisas superficiais. Porque tudo isso Ele providencia. Se Ele precisar, Ele traz alguém. E já aconteceu, inclusive aqui na comunidade, de pessoas, olha, eu preciso dizimar. E aí a igreja estava precisando. E aí a pessoa vem, não, eu preciso dizimar e Deus mandou trazer aqui. Nem conhecíamos, nunca veio. Entregou. Entende? Que não é sobre nós. Não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre aquilo que nós podemos oferecer. Talvez Geazi já tenha até, né, pegado aquelas moedas de prata, deixa eu separar minha oferta, né? Talvez ele tenha olhado e falado, nossa, isso aqui vai dar para eu e Eliseu vivermos um tempo. Eu não sei quais eram as expectativas de Geazi naquela atitude. Mas isso não justifica. As nossas boas intenções não justificam as nossas más ações. As nossas escolhas erradas não estão relacionadas de quão bem intencionados nós estávamos. Fala, não, mas eu vou fazer só isso aqui para ajudar. Às vezes a gente se sente um pouco pressionado a fazer isso. Como líderes, às vezes a gente fala, não, vamos incentivar fulano, vamos fazer isso. E aí a gente faz. Não porque Deus mandou, mas porque a gente fala, não, vamos ajudar. Mas nem sempre ajuda. Normalmente não ajuda. E aí nós vemos o quanto nós precisamos depender do Senhor. O quanto negociar com o Senhor não é possível. Ou a gente depende dEle, ou a gente depende da nossa própria carne, das nossas próprias vontades. E aí é bom, né? Porque é uma escolha fácil. Porque a gente cansa, a gente falha, a gente erra. Os nossos sentidos nem se enganam, né? Bobagem. A gente está um pouquinho cansado, a gente acha que ouviu alguma coisa. Vocês já passaram por isso? Você está cansado, você acha que ouviu, ou você acha que viu, ou você coloca um objeto em algum lugar, você acha que colocou, depois você fica igual doido procurando. Os nossos sentidos nos enganam. Se nós confiarmos nos nossos sentidos, nas nossas vontades, nas nossas capacidades, nós não iremos suportar. Eu tive uma professora no ensino médio extremamente inteligente, formada em letras, mestrado em várias coisas. Ela tinha uns 2 ou 3 mestrados e muito inteligente. E um belo dia ela resolve fazer uma viagem com o marido e nessa viagem ela foi picada, aconteceu alguma coisa que os professores depois não souberam explicar muito bem e ela simplesmente perdeu a memória recente. Ela lembrava da infância, de algumas coisas, mas não lembrava de nada do que ela estudou. Nada. E quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente assustado. E eu, volta e meia, me lembro o quanto, inclusive, o nosso conhecimento
não vale exatamente de garantia nenhuma. Que de fato é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos prepara. Isso não é pretexto para falar, não vou estudar, não vou fazer nada, né? Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Não. É para dizer que inclusive o seu conhecimento, quem conserva, quem trata de te ensinar é o Senhor. O próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que Ele nos ensinou. Então, ainda que a gente leia, ainda que a gente busque na palavra, ainda que a gente se consagre, tudo isso vem à tona à medida que nós nos colocamos à disposição de Deus a sermos usados e à medida que o Espírito Santo vai trazendo a memória. Então, você pode passar a madrugada lendo, estudando, você precisa se lembrar que essa capacidade não é sua. Porque inclusive a fé de crer naquilo que você lê, vem dele. Então tudo é dele, tudo é para ele, nós somos dele. E talvez por isso nós somos tão infelizes, tão frustrados com as nossas vidas. A gente olha e fala, Deus, não vale a pena viver. Ou Deus, essa vida é mais ou menos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos isso. Que nós não estamos vivendo no melhor que nós poderíamos viver, que nós poderíamos viver mais. E eu creio que sim, eu e você poderíamos viver muito mais de Deus. Mas o que nos impede é justamente o nosso medo. Às vezes nós negociamos com os nossos próprios medos. A gente fala, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei e não deu certo. Outras vezes nós nos exaltamos e dizemos, pode deixar Deus, eu consigo. Deus, se não for eu fazendo, naquela igreja ninguém organiza um evento igual eu. E quem vai fazer a Tati? Não, esquece. E aí parece que fica torcendo contra, né? Existem pessoas assim. Se não for ela no centro, ela já fala para os outros, né? E você vem? Não, eu venho só para ver, né? No último dia eu apareço para ver como é que vai ficar. Nós deparamos com pessoas assim. E o que a gente faz com elas? Dá na cara delas? Não. A gente ama do mesmo jeito. Amém? Eu não senti um amém de quem vai amar, não. Ficou com medo, né, de dar a palavra e depois não cumprir. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Mas é interessante porque um capítulo depois, aquela cidade ela é cercada por um exército sírio. E aí eu fico pensando, Deus, o que o Senhor faz com alguém que negocia com o Senhor? Que vende, que se permite se vender. Que não permite que o Senhor estabeleça a vontade do Senhor, mas que a dele prevaleça. E eu confesso que eu me assustei um pouco ao ver o Senhor continuando tratando com esse homem. No capítulo seguinte, nós vemos a cidade cercada e Geazi, obviamente, apavorado, porque pensou, nós vamos morrer. Sabe o que Eliseu faz? Ele ora. Ele fala, Senhor, abra os olhos desse homem. Abra os olhos para que ele veja. E quando o Senhor abre os olhos daquele moço, em volta deles existe um exército de carros e cavalos em volta deles. A presença de anjos ao redor deles. E a gente está falando de Antigo Testamento. Em Jesus, a gente vê Jesus curando diversos leprosos.
Tudo bem que um deles, ele cura 10, só um volta para agradecer, mas faz parte. Sempre vai ter os ingratos. E é bom que você saiba, não se frustre, não crie expectativas no outro. Servir é doação. Amar é doação. Porque senão seria permuta o nome. Jesus não mandaria nós amarmos uns aos outros. Ele diria, permutai-vos uns aos outros. Entende a diferença? Então que você se lembre disso. Todas as vezes. Que seja ao mandar uma mensagem para o seu irmão, que seja em abraçar alguém no seu trabalho e derramar vida de Deus sobre ele, que seja amar o seu companheiro, que seja nas mínimas coisas, que você olhe e se lembre, servir não é troca, é doação. Amém? Por quanto nós temos nos vendido? Pelo que você tem se vendido? Eu já me vendi algumas vezes. Para o medo, para a insegurança, para o pecado. Por achar que Deus não era soberano o suficiente. E falar, Deus, como é que o Senhor permite que pessoas se afastem, que pessoas deixem a sua casa, que deixem de crer no Senhor. Aí vem alguém do mundo, que conhece a palavra, mas que está afastado. Psicólogo, né? Aí você paga uma sessão para o psicólogo falar, então, você crê mesmo em Deus? Você crê que foi Ele que te chamou para a comunidade que você está? Creio. Aí você acha que Ele é Deus só sobre a sua vida? Aí você fala, então, né? Você paga uma sessão de psicólogo para apanhar dele, né? Você fala, então, cadê a Bíblia, né? Não tem nem louvor para dar uma maciada, né? Não, vem direto. E é exatamente isso. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, né, pastora? Glória a Deus por isso. Porque é um papel muito difícil, que nós não suportaríamos. Que só traz sobre nós peso. E aqui existem alguns que irão iniciar o processo de servir ao Senhor nessa casa. E eu dizia para o Tiago, como essa data mexe comigo ainda. Como essa data me traz alegria, mas ao mesmo tempo alguns temores, né? Sobre como as pessoas veem esse papel de ser servo na casa de Deus. Aqui não é uma empresa em que nós estamos vendo quem vai ser promovido ou quem tem o maior cargo, não é esse o interesse, né? É exatamente o contrário. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E como é difícil aprender e ensinar isso na prática. Que a gente fala, a gente prega, a gente ensina no discipulado, mas na hora do vamos ver, é que o bicho pega. E aí nós vemos muitos de nós querendo negociar com o Senhor. Deus dizendo, não, não é para pegar nenhuma oferta. Não, não é hora. E para outros sim, é hora. E aí a gente quer dar um baile no Senhor, né? A gente quer ensinar a Deus como ser Deus. A gente quer falar para Deus o que Ele precisa fazer. Porque é a gente que está aqui, né? Deus, mas quem discipulou fui eu que sei. Né? A gente fala assim. Véi, né, Roberto? Uai, não está entendendo. É papo reto com Deus, né? De vez em quando a gente tem essas DRs com o Senhor. E como Ele é misericordioso em olhar para nós e derramar graça ainda sobre nós.
e ainda ser o Deus que abre os nossos olhos espirituais. Aquele que olha para mim e para você e fala: ainda que você pense que está cercado, você está sendo guardado pelos meus anjos. Eu ainda dou ordem aos meus anjos ao seu respeito. Sou eu que cuido de ti. Em alguns de nós, ainda ficará algumas cicatrizes da lepra. Em alguns de nós, ficará a evidência de que um dia fomos feridos. Mas não tem problema, porque Ele é o Deus da cura. Ele derrama sobre mim e você bálsamo de cura. Para a gente olhar para o leproso e não falar: esse cheirinho aí não tá bom não. Isso aí tá com cheiro de carne apodrecida. Aí você se lembrar, olhar para a sua cicatriz e falar: eu sei como é que é. Eu já estive ali. Já estive exatamente neste lugar. E em igreja inclusiva, para nós é tudo muito novo. Então, ainda que algumas pessoas venham de igrejas tradicionais, com muita experiência, é muito diferente, porque é um povo muito ferido. E aí a gente precisa de muito tato para lidar com isso. E aí, as pessoas chegam e pensam: não, na igreja inclusiva não vou ser ferido, porque lá todo mundo foi ferido, e aí logo ninguém vai ferir um ao outro. Mas nós ainda somos pessoas. E talvez na intenção de ajudar, na intenção de aproximar, como os porquinho espinho, né? Porco espinho, a gente acaba se espetando um pouquinho. E aí sangra. Aí a gente vai vendo a distância e a proximidade em nos manter aquecidos, mas sem nos machucarmos. E isso só o tempo vai ensinar. Não tem a apostila que o Léo vai trazer, falar: então, essa é a lição que nós vamos aprender. Qual a distância ideal de lidar com o irmão tal, de lidar com tal temperamento, de lidar com tal postura, de como fazer quando acontecer isso. Não, não tem essa lição. Ela vem assim, na prática. Talvez no momento em que você mais precisar ser abraçado. Sabe aquele momento de falar: preciso tanto ser cuidado. Então, geralmente é nesse momento que o Senhor nos forja. Que aí a gente só tem uma opção: crescer ou crescer. A pastora conta uma história, né, que é bem interessante, como que a águia ensina seus filhinhos a voarem, né? É um pouco assustadora a história, mas é bem tipo isso que o Senhor faz conosco, né? O filhotinho não quer voar, e a mãe olha e fala: é dia de voar, ele já está em idade de voar, ele já foi alimentado, as asinhas já estão fortes para voar, então hoje é o grande dia que ele vai voar. E ele acha, né, que a mãe vai ensinar a passos, né, lentos, devagarzinho, dando uma aula teórica, né? E aí ela vai na mais alta montanha, sobe com o filhote, e lá de cima ela fala: então, hoje você vai aprender a voar. E aí ele fala: mamãe, mas como? E aí ela solta o filhinho. E aí, ao longo da queda, ele aprende a voar. Simples assim. E assim o Senhor também faz conosco. Em algumas situações, se o Senhor não subir a montanha conosco e nos lançar de cima, nós não voaremos. Nós continuaremos olhando para a nossa asa, falando: essa asinha aqui não dá conta não, olha esse corpinho, né? Esse corpinho está muito pesado para essa asinha. A gente quer limitar o Senhor. A gente quer dizer para o Senhor a hora certa, né? Eu não sei o que é isso, então eu posso falar. E é bem isso.
nós precisamos depender do Senhor. Depender é nas pequenas coisas e nas grandes coisas. De iniciar o nosso dia e falar: Deus, e aí? O que nós temos para hoje? Quais são os planos do Senhor para hoje? Não é só para o domingo. Não é olhar a escala e falar: Deus, hoje eu estou no dízimo. O que o Senhor quer me usar para eu falar? Não é essa vida que o Senhor quer. E eu acho interessante porque Elias tinha altas expectativas acerca de Eliseu. Elias não queria apenas um servo. Elias queria um discípulo e um amigo. Aí a gente vê Jesus falando isso para quem? Os discípulos. E ele diz: eu não te chamo mais de servo, mas os chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo está perto. O amigo já conhece tanto, que antes do amigo falar, ele já sabe a reação, o que vai falar, as piadinhas. Você tem esse amigo? Se não tem, procura. Se não tem, seja esse amigo. Uma vez eu fiquei muito triste, fui embora chorando em uma reunião de liderança. E posso expor porque o pastor Carlos expôs isso depois. E eu fiquei arrasado porque o pastor Carlos, que todos conhecem, ele virou para a gente e falou: eu não tenho amigos nessa comunidade. Ele tinha acabado de chegar, tinha 1 mês, 40 dias mais ou menos. E a gente ficou assustado, né? Porque ninguém tinha tido essa coragem de dizer isso claramente para nós. E a gente tinha meses de comunidade, né? Acho que no máximo 1 ano. E a gente ficou um pouco assustado, a gente queria chorar, eu já queria chorar na hora. A gente olhou um para o outro e fala o que para ele agora, né? Para consolar. Fala: não, eu sou seu amigo. E aí ele ia virar e falar: não, não é. Né? Ele bem verdadeiro, bem sincero. E aí falamos, todo mundo ficou calado, quieto. E aí eu fui embora triste, chorando e falando para o Senhor: Deus, nós não somos os amigos que as pessoas esperam. A gente não tem conseguido. E me senti péssimo. E aí depois Deus foi lá, né? Fez o pastor Carlos ir à casa do oleiro e o fez entender que para ele ter amigos como ele gostaria, ele precisava ser esse amigo. Mas a gente está sempre esperando o amigo vir para a gente ser. E a gente faz a mesma coisa com o Senhor. A gente espera Deus dar todos os passos e aí a gente fala: não, Deus, agora eu vou. Vocês acham que Deus não tinha outras ofertas para derramar sobre a vida de Eliseu? Claro que sim. Algumas provavelmente não estão narradas aqui na palavra. Mas eu tenho certeza que o Senhor alimentou, o Senhor sustentou esses homens em todo o tempo. E apesar da escolha errada de Geazi, Deus continuou sustentando. Ele teve a consequência, mas isso não excluiu o cuidado de Deus sobre a vida dele. E alguns de nós vamos caminhando cabisbaixos, tristes, e talvez você tenha se lembrado de alguma escolha errada que você tenha feito ao longo da sua caminhada cristã. E falar: Deus, eu fiz essa escolha errada mesmo. Eu troquei o Senhor por isso. Eu abri mão do que o Senhor me mandou fazer para fazer a minha vontade. Deus, eu não tenho obedecido ao Senhor. Eu não tenho feito aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas isso não exclui o cuidado de pai que o Senhor tem por você. Isso não exclui o cuidado de Deus para com você. A palavra não diz que Jesus está lá na cruz esperando. Deixa eu ver se o Valdeir vai pedir perdão hoje, aí eu pago os pecados dele. Não, Jesus já pagou. De vez em quando a gente ouve, né, algumas pregações, que a cada pecado, que a cada escolha errada, Jesus é crucificado novamente, a gente crucifica Jesus todos os dias. Não, Jesus foi crucificado uma vez. E ele disse: está consumado. Você não está levando Jesus todos os dias para a cruz. O reconhecimento de pecados, de escolhas erradas que o Senhor, através do Espírito Santo,
traz ao nosso coração não é para que Jesus pague pelo seu pecado. Já foi pago. Isso muda a sua comunhão com o Senhor. Isso muda a sua santificação diante do Senhor. Mas o Senhor já conhecia. E, inclusive as escolhas erradas de cada um de nós, o Senhor também já conhece. Deus não é um Deus que está lá de cima, olhando, meu Deus do céu, o que Ele vai fazer? Ah, e agora? Não, agora Ele vai escolher errado. Ah, o que Ele vai fazer hoje? Ah, meu Deus, não, por favor. Gente, que Deus é esse que a gente acha que está servindo? Soberano? Acho que a gente assiste muito filme, né? Americano, que eles colocam uns reis assim, bem fracos. Aí quando a gente fala que Deus é rei, a gente pensa naquele rei do filme de Hollywood. Que geralmente tem medo, ou tem uma mulher doida, que manipula o marido. Geralmente é isso, né? Ou um rei totalmente duro, com regime absolutista, né? Absoluto. Deus não é esse rei. Apesar de ser soberano, apesar de ser poderoso, Ele continua sendo um pai de amor, que olha para as minhas e as suas escolhas erradas e fala para mim e para você, vai cooperar para o seu bem, vai te melhorar como pessoa. Sabe essas trocas que a gente fez, achando que era o melhor para nós? Às vezes que nós abrimos mão do Senhor para viver as nossas vontades, até isso vai cooperar. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus não fica fazendo emenda, nossa, que escolha errada, nossa, como é que eu vou fazer para arrumar essa vida bagunçada dele? Não, Deus não é esse Deus. Se você tem pensado que Deus é esse Deus, às vezes a gente até ora, né? Deus, minha vida está uma bagunça, né? Como se Deus já não soubesse. Como se Deus olhar e falar, ixi, que emaranhado, né? Que bolo que você fez. Por onde eu começo, né? Aí a gente fica assim, Deus, começa por aqui. Não, Deus não é assim. Ele é soberano. Ele é absoluto. Ele é poderoso. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele pode curar, como Ele pode não curar. Na vida de Geazi, Ele não curou a lepra, mas Ele continuou cuidando dele. Ele continuou trazendo sustento sobre a vida dele. E a lepra, às vezes, não é para te fazer cheirar mal, não é para as pessoas te apontarem, mas é para você se lembrar que o Senhor pode sim curar, mas que existem outras pessoas feridas como você e que precisam de você e de mim, dizendo, sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade e não a minha. Ainda que eu permaneça leproso, eu vou fazer a tua vontade. Custe o que custar. Eu permaneço sendo servo. Eu permaneço sendo amigo. Eu permaneço sendo filho. Deus não nos adota como filhos e daqui a pouco Ele se arrepende. Ele olha para mim e para você e fala, né, filho? Sujou de novo. Vamos tomar banho? E Ele nos lava com sal, nos dá vestes novas, nos adorna com joias, coloca perfume em você, te prepara como noiva. Esse é o desejo dele, para mim e para você. E não importa o quão profundas sejam suas feridas, o quão erradas tenham sido as suas escolhas até aqui. Porque maior do que as suas escolhas erradas é o Senhor na sua vida.
Ele te chamou, não foi hoje, não foi nesse culto. Ele te chamou antes da fundação do mundo. Entende isso? Que Ele sonhou com você. Você não nasceu por acaso, você não foi um acidente. Ainda que seus pais terrenos possam te dizer isso, ainda que a sua igreja possa ter dito que você foi um erro, que você é uma aberração, que o Senhor não te fez assim, que por ser homoafetivo, você é menos amado, que porque em algum momento você fez uma escolha errada, de não amar ao Senhor, como Ele merece ser amado, Ele te abandonou. Porque Ele fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. E as mulheres que já amamentaram aqui, sabem que quando está amamentando, se passar da hora de amamentar, o leite começa a sair, sem que tenha uma criança ali para mamar. Então, biologicamente, o corpo está dizendo, tem uma criança com fome. E aí a mãe se lembra do filho. E é isso que o Senhor está dizendo. Ainda que uma mãe não consiga se lembrar, porque existem as mães que se esquecem, mas eu não vou esquecer de você, porque eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos, e Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele não é esse Deus que tira e coloca nome de livro da vida. Se o seu nome está lá, meu querido, Ele está lá. Mas Ele quer dar continuidade nessa história. Ele não quer ter só o seu nome completo. Ele não quer apenas escrito o dia que você se converteu, o dia que você se rendeu aos pés dEle. Ele quer ter escrito o dia que Ele te usou da primeira vez, como você nunca imaginou. Ele quer ter lá registrado o dia que você foi boca de Deus, o dia que você foi vaso dele para curar leprosos, como Ele diz aos seus discípulos. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão limpar leprosos, vocês vão fazer discípulos. Foi para isso que Ele me chamou e te chamou. Amém?